Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast. Um canal para falarmos de saúde mental com um quê de humor e criatividade. E nesse mês de março, estamos dando uma atenção especial às mulheres. Não é, Camille? E qual o tema de hoje, minha querida? Com certeza. As mulheres são especiais e merecem essa homenagem, esse momento, né? Isso aí. Hoje nós vamos falar de outro tema polêmico, né, Adna? Assunto quente. Muito quente. Vamos falar um pouquinho sobre as disfunções sexuais. Muito bom. E é interessante que a gente quis trazer esse tema, né, Camille? A gente tem uma professora, uma entidade, que é a professora Carmita Abdo, que é uma grande estudiosa da disfunção sexual, principalmente feminina, né? É uma grande psiquiatra. E eu acho que ou a maior parte do que eu aprendi aqui, e acredito que você também, né, Camille, foi com ela e nas aulas dela que a gente entendeu muito sobre disfunção sexual e o ciclo de resposta sexual como um todo, né? Com certeza. Até vou fazer um nosso parênteses aqui para contar uma situação engraçada. Eu sou tão fã dela, né? Detalhe, só abrindo parênteses, a professora Carmita Abdo não dá aula aqui em Londrina, tá? Ela é uma sumidade nacional. Isso, uma sumidade nacional. A gente não a conhece pessoalmente. Realmente, a doutora Carmita, ela dá aula em São Paulo, é uma sumidade nacional. Nós não temos um contato pessoal com ela só nas aulas, né? A conhecemos pessoalmente nas aulas. E onde eu vou, todo congresso que eu vou, eu assisto as aulas dela. Você sempre. Também, né, gente, o pessoal senta no chão para assistir a aula dessa mulher. Senta no chão, fica de pé. Uhum. A vontade que a gente tem é de levantar e bater palma. Enfim, então, assim, toda a aula dela, eu vou nos congressos. E não basta assistir a aula dela, eu tenho que ir lá, cumprimentar ela. É sério? E pedir para tirar uma foto. Ai, eu não aguento. Todas as aulas, eu tenho várias com ela, que eu peço para tirar uma foto. E aí tiveram vários congressos muito perto um do outro, e todo congresso eu ia na aula e pedia para tirar uma foto. Chegou num determinado congresso, eu lá na aula dela, óbvio, na filinha, esperando para falar com ela. Ela terminou de tirar a foto, ela olhou para mim. Ah, você aqui também? Eu olhei para trás e falei, gente, isso é comigo. Sou eu mesma. Aqui é Camille Tiete. Eu não acredito. Eu falei, gente, ela lembrou de mim de tanto que eu tiro foto com ela. Enfim, ela é maravilhosa. Que legal. Né? Sim, e é interessante, né? Eu quis trazer a Carmita porque, gente, muitos dos estudos que hoje a gente tem no Brasil relacionado a questões sexuais é da Carmita, né? A Carmita tem livros publicados, então a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E sem contar que é uma pessoa extraordinária, foi a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ai, que orgulho! Muito orgulho. E fez um trabalho maravilhoso. Então, hoje a gente quis trazer, e muito do que a gente sabe, graças à professora Carmita, né? Hashtag fica aqui a nossa gratidão, né? E admiração, com certeza. Sem dúvida. E aí, Camille, quando a gente vai falar de disfunção sexual, eu acho que a gente escuta isso todos os dias no consultório, né? Todo santo dia. É muito prevalente, é muito comum. E afeta aí? muita gente. E é muito triste isso, porque eu costumo brincar com o paciente, né? Se o paciente vem no consultório se queixando de baixa libido ou uma anorgasmia, e esse paciente tem lá, sei lá, uns 80 anos de idade, eu até dou um crédito, sabe? Por mais que eu ache que ainda há muita coisa para ser feita. Agora, se vem um paciente com 30 anos com queixa de libido, né? Ou, por exemplo, eu não sei se você recebe isso no consultório, esses dias eu atendendo um adolescente de, acho que 16 anos. Ai, porque eu tomei Viagra. Aí eu olhei e falei, oi? Você tomou por quê? Ai, porque eu fiquei com medo de broxar. Eu falei, criatura, qual a probabilidade disso acontecer com 16 anos de idade? Então, assim, não só uma diminuição e uma disfunção sexual feminina, mas também uma questão
masculina de que tem que ser uma performance, né? Então, não é uma relação sexual para ter prazer, é uma relação sexual performática. E aí, eu acho que a gente precisa falar disso também, porque se a gente for falar de disfunção erétil, é uma porcentagem muito baixa, né? Exatamente. Importantíssimo isso que você falou, Adna, porque entra no diagnóstico diferencial, né? Então, às vezes, o paciente, não especificamente esse que falou que usou Viagra, para evitar que falhasse. Mas, por exemplo, às vezes chega um paciente com 16 anos de idade e fala para a gente que está com uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, e a gente tem que investigar direitinho, porque às vezes não é essa questão. Mas o paciente está com 16 anos, está iniciando a vida sexual naquele momento, naquele início, então tem todo o medo da performance, o medo de falhar, isso gera ansiedade e leva, consequentemente, a algumas disfunções. Mas a disfunção não é primária, e sim essa questão de ser o início e de estar com algumas ansiedades e alguns medos que precisam ser trabalhados. E isso é muito legal, Camille, porque assim, se a gente for pensar, né? Muitas vezes, quando o paciente traz essa queixa, eu costumo dizer, mas com o que você está comparando, né? Porque muitas pessoas, elas vão ter o início de um contato com a educação sexual, não é na escola, é com pornografia. E cada vez mais cedo. Pausa aqui. Tem um fio de cabelo na minha língua. Desculpa. Ai. Então, e cada vez mais cedo. Então, eu tenho problemas muito sérios relacionados a isso quando eu penso que eu estou aprendendo sobre a vida sexual como um todo de uma maneira muito errática, de várias formas. Primeiro, uma mulher como um objeto, né, e que é muito comum a objetificação na pornografia, mas, além disso, essa performance exagerada, né? E não tem a ver com isso, né? Qualidade de vida sexual tem a ver com muitas outras coisas. Então, é muito interessante quando esse paciente traz a queixa, a gente investigar. Comparado com o quê? Com você há 10 anos atrás, que tinha uma libido diminuída. Ontem, inclusive, estava com uma paciente, ela estava queixando-se disso. E eu achei muito interessante dela falar, né? Tem filhos, tem 3 filhos, tá com vó internada. Sabe quando você vê que assim, tá tudo um furdum sua vida? E ela falou, olha, eu entendo que hoje a minha vida é muito mais corrida, eu tenho muito menos tempo de estar com meu esposo, tem questões com o esposo bastante importantes, mas quando eu tenho a possibilidade de uma relação sexual, eu queria que fosse uma relação legal. É isso. Né? Achei brilhante. Falei, ótimo, você entendeu. Né? Não é eu aumentar a frequência sexual. Não, é eu poder ter desejo quando eu tenho a oportunidade, que às vezes não acontece. Né? Perfeito. E algo que me deixa bastante feliz é como que está sendo quebrado um pouco desse tabu das pessoas falarem sobre isso com a gente, né? Até nós somos médicas mulheres e alguns anos atrás os homens tinham muita dificuldade em trazer essas queixas para a gente. Então a gente tinha que dar uma investigada melhor. E hoje, cada vez mais, a gente vê no consultório que os homens trazem espontaneamente essa queixa. Legal. Eles têm essa confiança, não tem mais... muitos deles quebraram esse tabu. Já eu sou menos homem, ou que vergonha, eu vou falar isso com uma médica que é mulher. Isso. E com isso a gente consegue tratar melhor, né? Ajudar. E mesmo as mulheres, porque até um tempo atrás, elas também tinham dificuldade de trazer para a gente as queixas, né? Demais. E isso me deixa feliz, porque elas têm conseguido conversar um pouquinho mais. E de pensar que qualidade de vida sexual, quando a gente vai pensar em qualidade de vida, a qualidade de vida sexual é um dos pilares da qualidade de vida, né? Um dos grandes pilares. Então, a gente não tem como tratar uma coisa. Então, esse paciente vem pra gente com um quadro depressivo ansioso e eu interfiro absurdamente na qualidade de vida sexual dele e falo, não, isso daí faz parte, é efeito colateral da medicação, você que lute. Não! Opa! Né? E aí eu já escutei alguns relatos como esse no consultório de outros colegas. Então, não pode, né? Nós precisamos melhorar a qualidade de vida do paciente como um todo. Né? Isso, exatamente isso. E falando das relações sexuais, o tanto de benefício para a saúde, para a qualidade de vida que manter
as relações sexuais de uma forma saudável, prazerosa, Isso. é fundamental, né? Lógico, eu falo, gente, faz bem pra cutis. Vai. Não é à toa que estamos com tanta... A indústria cosmética está investindo tanto. Ou seja, acho que se as pessoas investissem mais em pesquisas para melhorar a qualidade de vida sexual, nem precisar de tanto dermo. Tanto cosmético. Mas, enfim, né? A gente sabe que é algo prevalente. E se a gente for pensar em prevalência de queixas sexuais em geral, isso é quase metade da população, né? Exatamente. Alguma queixa. Isso desde diminuição de libido ou relações anorgasmáticas. E não tem coisa mais triste, eu escuto isso muito no consultório, tenho certeza que você também. Você nunca teve uma relação sexual prazerosa? Você não sabe o que é um orgasmo? Eu nunca senti. Gente, que é isso? Que absurdo, né? Ser privado de algo tão bom uma vida inteira, né? Isso é muito triste. Exatamente. Lembrando a doutora Carmita Ábido, de novo, ela em uma palestra, acho que você deve lembrar, ela falou que uma paciente dela chegou e perguntou: doutora, eu não sei se eu já gozei alguma vez na minha vida. Ela falou assim: você não gozou. Ela falou assim: como que a senhora sabe? Porque você saberia, você teria certeza se você tivesse gozado. Muito bom. É isso. Quem consegue atingir, não tem dúvida. É isso. E aí não aceitar nada menos do que isso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também da gente lembrar, que eu preciso ter uma qualidade de vida sexual. É claro que não são todas as relações que, por exemplo, as mulheres vão atingir o orgasmo, e a gente vai entender um pouco dessa resposta sexual, mas o processo ele tem que ser prazeroso como um todo, mas é muito triste você ter uma relação sem o orgasmo, né? Então, sem dúvida, a gente precisa falar sobre isso. E eu sempre fico perguntando, eu fico futucando a mulherada no consultório. A marada também, né? Mas a mulherada mais. Sim, sim. Mesmo porque você falou uma coisa importante, Adna, que eu estou pensando aqui agora. Grande parte das mulheres, elas têm uma mentalidade de que tudo bem, que elas não precisam chegar ao orgasmo. Isso. Então, elas nem trazem isso como queixa, porque para elas é normal. E assim, de escutar a seguinte frase, que eu escutei umas 2 semanas no consultório. Não sei nem se eu te comentei, porque mexeu muito comigo. Ela falava assim: nossa, quando meu esposo ele ficou diabético e ele desenvolveu uma disfunção erétil, eu dei graças a Deus. Gente, aquilo mexeu comigo de uma forma. Eu falei, que tristeza, né? Então, é isso mesmo. A gente entende que, é assim mesmo. Não vai mudar, então eu tolero, eu aceito. Não é uma verdade, né? Dá para melhorar e não tem a ver com idade. Eu falo isso muito para os pacientes, né? Eu tenho um paciente, meu marido tira sarro de mim, acho que eu já falei isso no podcast, né? Que ele fala que eu fico disseminando o divórcio. Mas não dissemino o divórcio, eu dissemino você sair de relações ruins, né? Então, e um paciente... uma vida sexual ativa, 75 anos, com uma parceira péssima, assim, uma parceira de vida, né? Não pensando só numa parceira sexual. Por que sustentar um relacionamento desse? Aí eu lembro que uma das coisas, poxa, mas eu já tô com 75 anos. Tá, mas se a nossa expectativa de vida é até 100, 110... Gente, olha o Ney Matogrosso! Que coisa linda, veio pra Londrina esses dias. Olha, me arrepiava escutar aquele homem. É isso, né? A mãe do Ney Matogrosso é viva, gente. Então, assim, nós temos uma expectativa de vida alta. Por que não viver bem qualquer momento? Então, eu costumo falar muito para os pacientes, não é porque chegou com 60 anos, não é porque a mulher está na menopausa, que a gente tem que deixar de investir. Não. A vida sexual pode, sim, ser uma vida sexual de qualidade. Né? Tem que ser, né? Com certeza. E a importância dos outros fatores que estão associados a uma qualidade de vida sexual. Igual você falou, graças a Deus, porque o marido teve um quadro de disfunção erétil. Meu Deus, o que estava acontecendo que essa relação era tão desprazerosa? Como que era a rotina, o dia a dia desse casal? O gostar, o estar junto, todo aquele preparativo, porque a gente sabe que o homem ele tem uma facilidade maior de excitação,
e desejo, a mulher já tem todo um processo a ser trabalhado, né? Então, assim, desde o bom dia da manhã, como foi o dia, como é a rotina, o quanto é presente, o quanto ajuda, o quanto é companheiro. Então, são vários fatores envolvidos aí. Não precisa chegar nesse ponto de ter que acontecer uma situação tão ruim para estar livre, né? Porque é como se fosse a relação sexual fosse algo muito aversivo. Olha isso. Muito ruim. Não, e assim, e que pena, né? Porque pode ser bom, pode ser muito bom. Né? É para ser, né? É para ser. E achei legal, Camille, que você começou a tocar num ponto que eu acho que é importante da gente falar, que são as diferenças de resposta sexual. O ciclo sexual ele é diferente das mulheres e dos homens. A Carmita também tem. Gente, não vê que a gente vai ficar falando dela, porque, não tem como falar e não lembrar das aulas, né? Que ela foi convidada para um congresso, acho que de urologia. E aí, enfim, né, apresentou, e aí apresentaram ela, e aí ela foi falar alguma coisa sobre essa resposta sexual, que os homens têm uma resposta sexual muito mais rápida, né? E aí ela disse da seguinte forma, gente, o homem, assim, pra você ligar o homem, você tem um botão, acabou. Apertou esse botão, está ligado, tá funcionando, tá? É igual o carro, você deu a partida, tá funcionando. A mulher é um painel de avião. E que é tão complexo que às vezes precisa de um copiloto. Eu adorei isso. Porque é muito mais complexo do que a resposta sexual masculina. E aí, como é que a gente, pensando numa relação heterossexual, né, nesse momento, como é que a gente faz para entrar no eixo? Porque são duas coisas diferentes. Então, por isso que hoje a gente quis trazer e falar sobre isso, porque a gente trabalha isso dentro do consultório, né? Quantas vezes eu já mostrei esses gráficozinhos para os pacientes. Com certeza, com certeza. A gente vai colocar? Isso, vamos falar dessas fases? Então, a gente entrando nesse assunto, né, Adna, nós trouxemos aqui um gráfico que mostra como que lá no início foi desenhadas as fases com relação ao ciclo sexual. Então, a gente vê que a primeira fase é uma fase de desejo. Então, é uma fase tanto... ela ocorre tanto psicológica como fisiológica e tem uma duração de minutos até horas, né? Então, a gente pode, muitas vezes, o dia inteiro, né? Desenvolve aquele desejo esperando uma situação que vai acontecer à noite, principalmente nos adolescentes que estão com os hormônios à flor da pele. De repente, a gente entra, às vezes não tão de repente, mas a gente entra para uma segunda fase, que é a fase da excitação, né? Então, essa excitação, ela é uma fase contínua, ela mantém essa graduação aumentando, né? E pode acontecer de 30 segundos a vários minutos. Então, é uma fase que pode ser muito mais rápida, muito menor do que a própria fase do desejo. Até que a gente chega na terceira fase, que é o orgasmo. Então, a gente pode ver que até as ondinhas ali, elas dão os picos, né, de oscilação, que é a fase do intenso prazer. Dura rápido, 3 a 15 segundos. Mas é tão intenso que tem repercussões, né? Tem repercussões. Durante toda a fase de resolução, o organismo se mantém relaxado, né? Ele precisa de um estado de repouso. E até fazendo mais um parênteses, eu estava lendo um artigo. Claro. Os artigos. Demorou. Né? Eu estava lendo um artigo falando da repercussão do orgasmo e da relação sexual, que pode durar até meses no organismo da pessoa. Ah, vá. Gente, olha que interessante. Muito, muito interessante. Então, essa fase de resolução, ela não se resolve tão rápido, muitas vezes. Que legal. Muito. Não, e uma coisa que você falou da questão do orgasmo, que eu acho que é interessante da gente colocar, você pensa, poxa, de 3 a 15 segundos é muito pouco. Não, gente, é tão intenso que se fosse mais, ninguém aguentava, né? Então, assim, que bom, a natureza é sábia, entendeu? É só pra gente ir lá, amígdala, hipocampo, aprender que isso é bom e segue, toca o barco. Acho que entraríamos em exaustão. Com certeza, né? Com certeza. Quem aguenta? Mas enfim, né? Mas esse é o nosso modelo linear de resposta sexual e que por muitas vezes foi entendido como
como sendo uma sequência. Então, eu preciso passar por todas essas fases e sendo essa questão linear mesmo. Mas nós entendemos que algumas coisas mudaram, né? E aí a gente consegue ver que a resposta, o ciclo de resposta sexual, principalmente feminino, é um pouco mais complexo do que esse gráfico, né? Muito mais, né? Pode falar. Vai colocar o outro, não? Vamos colocar. E uma coisa importante, né? Para quem está assistindo a gente, escutando a gente pelo Spotify, a gente coloca o vídeo justamente, então vocês voltam aí, tá, no áudio para poder ver essa tabela, porque eu acho que é mais fácil do que a gente tentar descrever aqui. E agora o ciclo de resposta sexual circular é dificílimo de descrever, porque a gente é muito complexo, tá? Então você abre a tela e olha aí se você não estiver nos vendo. Com certeza, é bem mais complexo. Então, esse modelo circular, ele vai fazer a associação do desejo e da excitação sexual como fases que podem se sobrepor, que podem coincidir, né? Então, o estímulo sexual, ele pode vir de um desejo sexual espontâneo, de uma neutralidade, sem nada desencadeando, né? Como ele pode vir de uma excitação sexual. Então, desde uma imagem, uma música, um estímulo físico. E é isso que vai acabar desencadeando todo o estímulo, né, Adna? E uma coisa legal que você... Não, pode continuar, depois eu falo, vai. Não, eu vou perder, você vai perder a linha, vai, pode ir. Tranquilo. E isso leva, então, ao desejo responsivo, então, que é a resposta desse estímulo, tanto vindo da neutralidade ou vindo de um fator que gera excitação, esse desejo responsivo, a excitação sexual, que vai, então, desencadear a satisfação emocional e física, levando daí essas fases que a gente viu ao próprio orgasmo e a resolução. Uma coisa legal, Camille, desculpa que eu te interrompi, Imagina. mas é que é importante a gente pensar. Quando a gente pensa em desejo sexual espontâneo, né, ele acontece muitas vezes num relacionamento novo. Então, a novidade para o cérebro, ela é muito, muito empolgante, né? Então, ele acontece. Só que ao longo do tempo, então, se eu tenho um relacionamento que está mais estável, esse desejo sexual espontâneo, ele aparece cada vez menos e quase desaparece. E aí a gente pensa assim, nossa, né, muitos anos de casamento. Não, 9 meses, de 7 a 9 meses de relacionamento é o suficiente para a gente não ter mais desejo sexual espontâneo. Olha isso, né? Então, é importante a gente entender o quanto isso é complexo, porque muitas vezes não vai cair no seu colo o desejo sexual espontâneo. Eu costumo dizer, você tem que pensar sobre sexo. Você tem que falar sobre sexo. Você não vai acordar um dia subindo pelas paredes de costa com vontade de ter relação com um parceiro, porque muitas vezes isso não vai acontecer, né? Mas se a gente começa a ter estímulos sexuais, né? Eu brinco muito com as mulheres. Gente, vai ler um conto erótico, entendeu? Você deita à noite, vai ler um livro, lê um conto erótico, pronto, já animou, entendeu? Eu preciso desse estímulo para que eu entre nesse ciclo de resposta e aí sinta essa excitação sexual. Porque se a gente olha só para o desejo sexual espontâneo e não sente esse desejo sexual espontâneo, a gente se frustra, né? E pensa assim, nossa, tá muito ruim mesmo a minha vida, né? E não necessariamente. Tem outros caminhos que a gente pode seguir e dá muito certo, por sinal, né? Com certeza. A importância de estar também se dedicando e alimentando a questão sexual, né? Que faz parte de todo um investimento na relação como um todo, né? Perfeito. E você falando isso também me fez lembrar um outro estudo que fala o quanto que atualmente as pessoas têm dificuldade de lidar com as frustrações, por exemplo. Você falou que de 7 a 9 meses a pessoa perde aquele desejo, na grande maioria das vezes, aquele desejo neutro, aquele desejo natural. O que um estudo mostrou? Os homens já tinham, ao longo do tempo, essa quantidade maior de parceiros, né, de parceiras.
que esse estudo mostrou? Que nos últimos anos aumentou muito a quantidade de parceiros por ano com relação às mulheres. Então, um estudo mais recente mostrou que a maioria das mulheres chegaram a ter até 5 parceiros em um ano. Por quê? A dificuldade de lidar com essa perda do prazer natural, do prazer neutro. Não deu conta, quero sentir isso de novo, quero sentir de novo. Com esse não está dando certo, não vou investir, vou tentar com outro. Então, assim, a fluidez das relações como um todo. Sim, né? e quando a gente entende isso, né, que não é um chip da beleza com reposição de testosterona, hashtag fica a dica, né, que vai fazer esse ciclo voltar a funcionar, né? Então, é importante isso, porque eu não tenho como ficar. Até posso, mas assim, dá muito mais trabalho eu ficar procurando parceiros. E aí, eu tenho uma qualidade de vida sexual, daqui a pouco já fica mais ou menos, daí eu já quero outro. Então, assim, isso é um investimento de energia que eu posso usar para outras coisas, né? Mas se eu entendo isso e eu sei o que me estimula, e aí a gente abre um parênteses e vai falar sobre autoconhecimento, principalmente nas mulheres, em que isso ainda era um tabu gigantesco, né? Então, como que eu quero que, por exemplo, volto a falar da questão de uma relação heterossexual, tá? Se meu parceiro, ele não... Ai, ele é péssimo, ele não sabe me agradar, mas eu sei. Eu me conheço, não é um tabu, né? A masturbação na mulher, é um absurdo, mas ainda existe esse tabu. Então, eu nem sei aquilo que me dá prazer. Então, é importante a gente pensar que tem coisa muito legal. Tem uma amiga nossa em comum, óbvio, não vou citar nomes, que ela deu um dia de presente pra mãe um vibrador, assim, sabe? E a mãe achou aquilo cúmulo, que absurdo. Enfim, depois de um tempo, a mãe tava amando o vibrador. E que legal isso, porque isso é quebrar tabus, né? E a gente não... Essa semana mesmo, conversando com uma paciente, ela tava dizendo, né? A gente nunca teve educação sexual em casa, né? Minha mãe nunca falou sobre isso. E aí a gente aprendeu da pior forma, que era iniciando uma vida sexual quase como um abuso. Né? Então isso é muito sério. Então é importante a gente lembrar de entender esse funcionamento para, a partir disso, não só investir em relações melhores, né, Camille? Mas a gente mesmo investir em nós mesmos, né? O outro é uma consequência, né? Com certeza. Com certeza. E até deixa eu fazer uma correção, porque pode ter ficado entendido errado. Quando eu falei desse estudo, que a grande parte das mulheres, não é a grande parte das mulheres da população como um todo, mas grande parte das mulheres que fizeram parte do estudo tinham essa quantidade. Senão vai parecer que a população inteira está fazendo está tendo esse tipo de preferência e comportamento. Mas, exatamente, você falou uma coisa importantíssima, Adna, que você falou de não se conversar sobre o sexo, sobre a relação sexual, e quantas vezes a gente vê no consultório que, sim, a primeira relação foi um abuso. Nossa, e isso gerou tantos impactos, tantos traumas, e muitas vezes, aquilo que a gente estava conversando também, até o conflito de identificação sexual a partir de uma experiência traumática como essa. E eu acho que de ambas as partes, né? Então, é muito comum, por exemplo, essas mulheres iniciarem uma vida sexual sem um entendimento, e muitos homens iniciando a vida sexual, por exemplo, em prostíbulo, que era extremamente comum. E aí a gente começa a ver que, não tem como dar certo, porque ambas as educações estão muito erradas, né? Então, e aí geram conflitos e traumas que perduram uma vida inteira. Muito, muito triste isso. Com certeza, muito mesmo. E, Camille, assim, né, baseado em tudo que você está falando aí, a gente consegue ver o quanto é complexa essa resposta sexual. Mas dá para piorar, não dá? Ah, com certeza. Gente, vocês acharam aquele monte de seta difícil? Vocês vão ver agora o tanto de substância que está envolvida na resposta sexual, né? Pra gente ver o quanto é complexo tudo isso. Muito, muito complexo, porque tem
substâncias que vão ser excitatórias e substâncias que vão ser inibitórias para as diversas fases aí do ciclo sexual, vamos dizer, né? Perfeito. Das fases de resposta sexual. Então, por exemplo, a gente está vendo ali no quadro que a dopamina e a noradrenalina são substâncias que são excitatórias em todas as fases de resposta sexual, né? O estradiol, a progesterona e a testosterona que a gente ouve tanto falar, como você estava falando ali do chip da beleza, né? Com testosterona, então a gente ouve muitas pessoas falarem, tenho que repor testosterona, então repondo aí de uma forma exagerada. As substâncias estradiol, progesterona e testosterona também são realmente substâncias excitatórias. Até estou lembrando aqui algo que eu acho bem importante para a gente falar na questão da mulher, que essa diminuição do estrógeno em algumas fases específicas, né, na transição da menopausa, no pós-menopausa, no puerpério, tá com a diminuição do estrógeno bem importante, e isso altera muito as fases da resposta sexual, principalmente a questão de lubrificação, atrofia de tecido, né, na região genital. Mesmo porque, um outro parênteses, a gente tem que lembrar que as alterações das funções sexuais, elas podem estar no cérebro, né? Então, por exemplo, as substâncias que a gente está conversando, como elas podem estar localizadas nas regiões genitais. Perfeito. Né? Então, a alteração da substância, que é o estradiol, que acontece ali no cérebro, ela pode provocar uma alteração local de lubrificação, de atrofia de tecido, que é ali na região local. Perfeito. E é interessante de falar sobre isso, porque se a gente começa a entender como funcionam os mecanismos, a gente consegue entender como intervir, né? Então, quando o paciente ou a paciente traz a queixa, estou com diminuição de libido, tá, a gente vai ter que lembrar de todas aquelas setas, né? Então, eu vou pesquisar se é esse desejo responsivo. Então, eu tenho um estímulo sexual e eu não tenho uma resposta, então eu sei que eu vou atuar por um lado, ou eu tenho estímulo sexual, eu tenho resposta, mas eu não consigo, por exemplo, chegar ao orgasmo e não tenho uma resolução. Então, é interessantíssimo, achei super didática essa sua tabela, porque faz a gente raciocinar como é que nós vamos usar medicações para ajudar, né? E uma coisa que eu quero já chamar a atenção, nós vamos chegar lá, né? É a serotonina. Nossa, mas que ordinária, né, gente? Terrível, uma danada, gente. Terrível. Tá vendo? Então, assim, o que a gente usa dos ISRS, que é as medicações que a gente mais usa, os antidepressivos, eu tenho um efeito negativo na resposta sexual. Triste, gente, mas real. Triste, triste. Por isso que as medicações que aumentam muito a quantidade de serotonina provocam muitas vezes alteração da libido, né, na questão do orgasmo. E até porque, se a gente for pensar, né, em alguns antidepressivos, eu tenho, além da diminuição da libido e da excitação por consequência, porque por muitas vezes eu tenho uma diminuição de sensibilidade genital, né? Que é o que a gente fala. Uma coisa que eu sempre pergunto para o paciente, tá, não tá muito legal, não tá muito animado para a relação, mas se disponibilizou, começou a relação, fica bom? Porque se ficar bom, beleza, já sei que é para um caminho. Não, é chato o tempo inteiro. Aí é outros 500, né? Então é interessante da gente ver que muitas vezes os antidepressivos serotoninérgicos, eles vão atuar na diminuição da libido, mas eles dificultam o orgasmo também. Por essa diminuição de sensibilidade genital. Então é uma coisa assim, tipo, tanto faz quanto tanto fez. E que é uma tristeza, né? Porque é para ser bom, né? Muitas vezes falam que fazem por obrigação, né? Isso, cumprir protocolo. Não, eu já escutei o paciente falar assim, eu fico olhando pro teto pensando, eu vou pintar de que cor? Eu falo, gente, calma, tá muito ruim esse negócio. Não é pra ser assim. Não, dá pra melhorar. Eu sempre falo pro paciente, calma, dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Exato. Uma outra substância que eu acho que é importante a gente comentar é a prolactina, né? Isso. Principalmente nas mulheres no puerpério. Então, a gente sabe que nessa fase a prolactina está muito aumentada e tem toda uma dificuldade do parceiro entender, nossa, minha mulher não quer ter relação sexual. Então, não basta todo aquele processo de adaptação,
de não conseguir dormir à noite, de estar amamentando um monte de vezes por dia. A prolactina aumentada, ela não tem o desejo, ela tem uma dificuldade na excitação. Então, é químico também. Então, tem toda a questão do cansaço, da adaptação. Muitas vezes a gente viu na nossa conversa que ela está, inclusive, às vezes deprimida. E ainda tem uma prolactina ali inibindo toda essa questão você química. vê, né, gente? Tenham piedade com as puérperas, né? A gente precisa ter mais compaixão, né? Olha, não é fácil puérpera. Misericórdia, sei bem. Tá bem recente, isso, né? tá fresco na minha cabeça. Enfim, mas é importante. E uma das coisas também relacionada à prolactina é quando a gente usa alguns antipsicóticos, por exemplo, que tem como efeito colateral aumento de prolactina. Isso também diminui libido, né? E resposta sexual. Então, acontece, em alguns casos, a gente precisa fazer uso do antipsicótico, não necessariamente como um estabilizador de humor ou efeito antipsicótico. Às vezes a gente acaba usando para potencializar o efeito antidepressivo, mas a gente pode ter esse efeito colateral. Então, é sempre interessante, e nós vamos falar, né, de investigação clínica, sempre numa queixa de baixa libido, dosar prolactina. Né? Exatamente. E apesar de algumas medicações, a gente sabe, né, estamos vendo aqui que elas podem causar alteração de libido, alteração na questão da capacidade de ter orgasmo, lembrar sempre que a gente tem opções, não abandonar o tratamento. A gente tem opções de medicações mais novas, mais puras, mais específicas. Ótimo. E que tendem a não dar esses efeitos colaterais. Então, é uma questão de conversar com o psiquiatra, passar as queixas e a gente conseguir fazer essas mudanças e ajustes que são necessários. Ótimo, isso aí. Muito bom. E aí, o que ajuda no orgasmo? É pra essa, fala que depois eu vou contar uma história sensacional. Que eu nem combinei com você, mas é muito boa. A ocitocina, né? Então, quando ela está aumentada, ela tende a interferir de uma forma inibitória no desejo. Mas durante todas as fases das relações sexuais, as fases de resposta sexual, ela ajuda, ela é excitatória na questão do orgasmo. Então, ela acaba sendo uma substância positiva e excitatória. E, depois disso, a ocitocina está muito relacionada com a vinculação, com o afeto. Então, quando a gente vai pensar numa relação sexual, isso também aproxima, pensando em afeto, sentimentos, você do parceiro, né? Então, a ocitocina entra nisso também. Com certeza. E a gente vê no consultório, não só no consultório, no dia a dia, as pessoas dizerem o quanto, quando elas conseguem ter um ritmo de relação sexual, não só na questão de frequência, mas desse entrosamento, dessa intimidade, do prazer, o quanto que se aproximam, né, emocionalmente. É muito legal isso. Muito legal. E tudo a ver com a ocitocina. Tá vendo? E aí vou contar da dopamina, tá? Gente, não façam isso em casa, porque isso não tem evidência científica nenhuma, tá? Enfim, a dopamina tá muito ligada com a nossa resposta sexual. Óbvio, né? Tem a ver com prazer. E aí, a gente vai ver no tratamento, não tem como indicação. A gente tem indicação de algumas medicações dopaminérgicas. Mas eu tive uma situação no consultório que, gente, foi brilhante. Uma paciente veio com uma queixa de um quadro depressivo, meio inespecífico, enfim, comecei a investigar. Ela tinha um TDAH do subtipo desatento. O quadro depressivo era bem discreto, mas essa desatenção atrapalhava ali muitas coisas, inclusive na questão sexual, né? Porque daí ela perdia o foco o tempo inteiro. E aí, esse marido trazia uma queixa muito frequente de minha parceira tá no mundo da lua o tempo inteiro. Ok. E aí, a gente entrou com psicoestimulante pensando no TDAH. Tá? No caso dessa paciente, eu entrei com a lisdexamfetamina, dose baixíssima, porque ela era super sensível à medicação. Ela melhorou da desatenção e tal, nada muito significativo, mas essa mulher melhorou de um jeito a questão sexual. Eu falei assim, olha, que a indústria não saiba, porque a gente já tem um abuso de Venvance por aí, mas assim, a qualidade de vida sexual dela melhorou
tanto que ela falava assim, doutora, eu não tô me reconhecendo nem quando eu era jovem. Olha Eu tinha esse lá. pique. Eu falei, meu, que legal, né? E o marido fala, você não pode parar esse remédio. Foram viajar, acabou o remédio. Meu Deus do céu, me ligando desesperado. É muito legal isso. Muito. Porque, assim, indiretamente, eu sei que o porquê dela ter melhorado a questão sexual não foi pra isso que eu coloquei a medicação, por isso que eu digo, não faço isso em casa. Mas teve uma melhora de resposta. Olha que bacana isso, né? Muito interessante, muito bacana. Acabou melhorando 2 questões importantes vendo, com gente? uma única medicação. 2 em 1. E 2 coisas. É engraçado que ela fala, agora eu presto atenção na relação. Fator importantíssimo. Ótimo. Também tem a ver com isso. Então, ótimo. Com certeza, sensacional. Legal. Adorei. Né? E daí a gente falou da questão do orgasmo. E para essa finalização. E aí, Camila, então, baseado nisso, amiga, a gente vem uma paciente com queixa de diminuição de libido, a gente faz o quê? Chip da beleza, taca a testosterona nela e manda ser feliz? É isso mesmo? Hashtag só que não, tá? Eu vou só esclarecer, porque a gente fica falando mal, mas é pra gente entender o seguinte, a reposição de testosterona nas mulheres ela é extremamente restritiva, né? A gente tem algumas indicações muito específicas, por exemplo, de desejo hipoativo na menopausa, né? Não é essa palhaçada que tá todo mundo fazendo, usando testosterona em gel como se fosse balinha, né? Então, isso gera consequências a longo prazo muito, muito graves. Então, fica aqui a dica, né? Não tem nenhuma evidência científica ainda de que isso é benéfico, né? Não tem. E até nos últimos congressos que a gente tem ido, está se falando muito, né? Isso. E, inclusive, com muito efeito colateral negativo, com consequências negativas, inclusive o chip da beleza, que fica por bastante tempo no organismo e está trazendo alguns efeitos bem deletérios, né? Isso. Então, tomar muito cuidado mesmo. Então, com relação ao diagnóstico, é importante, diante de tudo isso que a gente está falando, né, Adna, de todas essas substâncias importantes, é recomendado que a gente dose elas no organismo, então estradiol, a testosterona, os hormônios do ciclo menstrual, né, o FSH, LH, a prolactina, então são substâncias importantes da gente dosar para ver como que elas estão no organismo e isso se está interferindo nas fases da disfunção sexual. Importante, você chegou a comentar sobre o diabetes, né? Uhum. Importante a glicemia de jejum, porque ela pode gerar uma disfunção erétil, principalmente, né? Com isso, a hemoglobina glicada, que também é uma investigação do quadro diabético. Um fator importante são os hormônios da tireoide, que eles interferem diretamente na liberação das substâncias e dos hormônios. E os exames de rotina, né? O perfil lipídico ele é importante também como fator de risco, principalmente nas questões vasculares, né? Que podem trazer algumas alterações, como, por exemplo, a disfunção erétil também. Né? Isso, e é interessante porque como a gente entendeu que o ciclo de resposta sexual ele é complexo, a investigação também é. Então, quando a gente vai olhar para tudo isso... pode ser que venha, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu venho com uma glicemia de jejum alterada, eu venho com uma glicemia glicada na trave para uma pré-diabetes. Eu vou, tudo bem, se tiver uma indicação, encaminho para o endócrino e tudo mais, mas, poxa, vamos ver como é que está a qualidade de vida dessa pessoa. Está conseguindo fazer uma atividade física? Porque sedentarismo é uma das principais causas para a disfunção sexual. Então, eu falo assim, vamos resolver tudo de um jeito grátis? É botar um tênis no pé e sair para andar, entendeu? Então, a questão da atividade física, quando a gente solicita esses exames e quando vem tudo normal, eles falam assim, tá vendo? Tá tudo normal. Eu falo, gente, não justifica não fazer atividade física, né? E quando que a gente pensa? Eu falo, quando a gente faz uma atividade física, eu tenho uma liberação dopaminérgica, eu estou ensinando para o cérebro que isso é bom, eu estou lembrando para ele que sentir prazer é bom, e isso vai melhorar outras questões, inclusive a qualidade de vida sexual, como um todo. Então, além de melhorar a saúde, né, melhora a qualidade de vida sexual. Então, importantíssimo a gente coletar, eu sempre peço também, fico pegando no pé, porque a gente
tem que entender que não é coisa simples assim, né? Exatamente. É uma somatória de fatores, né? Que a gente tem que envolver e direcionar. E às vezes, Camila, uma coisa que eu vejo muito no consultório, por exemplo, uma queixa de diminuição da libido, no puerpério a gente já sabe que é um caos. Já é uma tristeza, enfim. Né? Mas depois, perimenopausa, né? Porque assim, essa mulher ainda não sabe que está em menopausa, até porque o diagnóstico de menopausa, ele é retrógrado, né? É retrógrado que fala? Enfim, você tem que passar um ano sem menstruar para você dar o diagnóstico, né? Ele é para trás. Enfim. Esqueci a palavra. Mas, quando eu tô nesse período perimenopausa, eu já tô tendo uma alteração de estrogênio importante. Então, eu posso ter uma diminuição de libido que eu vou descobrir, às vezes, coletando esses exames. Com certeza. E aí, eu falo, opa, acho que é melhor investigar, vamos mandar pro colega, né? Então, é importantíssimo. É quase medular. Nem raciocina, não passa pelo seu cérebro. Queixa de libido, investigação clínica, né? Isso precisa ser feito porque faz muita diferença no tratamento, né? Faz, com certeza. E nessa questão até do diagnóstico diferencial, é importante a gente entender, já falamos um pouquinho sobre isso, mas só para reforçar e relembrar, qual é a causa primária, né? Então, por exemplo, a gente tem lá uma mulher que não tem desejo, né? Ela não tem vontade de ter relação, não tem libido. É por conta da libido? Só que se a gente for questionar, for interrogar, fazer uma investigação melhor, a gente descobre que o parceiro dela tem uma ejaculação precoce. Então, na verdade, por que ela não tem vontade de fazer? Porque isso não gera prazer nenhum para ela. Perfeito. Né? Então, não adianta a gente só investigar por que ela não está tendo libido, o que está acontecendo, mas se a causa é o parceiro que tem uma ejaculação precoce. Então, se a gente encaminhar ele para um tratamento, ou dependendo da causa da ejaculação precoce, a gente mesmo conseguir acompanhar, a gente vai mudar a libido da paciente. Né? Então, tem que investigar direitinho, fazer uma investigação, trabalhar como um investigador, um detetive, para a gente poder identificar. Senão a gente vai investigar e vai tratar algo que não é a causa e não vai melhorar. Exatamente. E aí a paciente volta e reclama, né? Que não tá melhorando. Não teve e a gente resultado. Sabe que é uma soma de fatores, né? E claro, a gente traz, já falou e vamos continuar falando, a gente sabe que os antidepressivos, uma das principais causas de abandono do tratamento psiquiátrico, muitas vezes é a questão sexual, né? Porque interfere muito. Eu vou interferir pela serotonina, eu vou interferir pela dopamina, uma série de coisas. Então, hoje a gente tem, como você falou, Camila, eu acho que isso é muito legal, a gente tem medicações com efeitos deletérios sexuais muito menores, né? Então, poxa, por que não optar por medicações que não vão interferir? E eu costumo falar para o paciente, olha, eu vou colocar uma medicação, se, por exemplo, tem uma indicação específica de um ISRS, tá? Pode ser que interfira na questão sexual, como pode ser que não. Depende muito de pessoa para pessoa. Mas, no começo, se você sentir ok, dali 1, 2 meses não melhorou, a gente vai voltar a conversar. Vai suspender a medicação? Se teve muita resposta clínica, a gente não tira. Nossa, que bruxa! Você vai me deixar assim? Isso é ruim, essa tristeza? Não. Tem outros mecanismos, né? Que são os famosos antídotos, né? Isso. Existem medicações que a gente pode usar associando, que, melhora muito. E não é a lisdexanfetamina, né? Deixar isso claro. Mas uma das principais medicações, não sei a sua experiência, Camille, mas eu uso muito a bupropiona para isso. Com certeza, é muito boa, né? E traz uma resposta real. Isso. E eu brinco que, assim, olha, essa medicação ela vai contrabalancear esse efeito ruim que o antidepressivo está te trazendo. E de bônus, além disso, vai te deixar mais animada, mais disposta como um todo, né? Então, eu vejo como um principal antídoto, eu colocaria assim, é a bupropiona, né? A gente sabe que, por exemplo, a buspirona, a mirtazapina, a própria trazodona, a gente tem essa descrição que eles melhoram, mas na minha prática, por exemplo, eu acabo usando menos. Eu uso esses antidepressivos, tá? A buspirona eu amo, né? Enfim, para ansiedade, mas
quando eu quero escolher uma medicação que já impacte menos, né? Não como um antídoto. Não, eu já vou para essa linha, porque eu sei que, por exemplo, a trazodona em dose alta, maravilhosa, linda, pouco usada, eu acho até, é uma ótima opção, né? Com certeza, com certeza. Mesmo porque vale a pena enfatizar mais uma vez que não adianta abandonar o tratamento no sentido de melhorar a vida sexual, porque a gente sabe que a relação sexual, as fases sexuais, elas estão associadas com regiões do cérebro, como o hipocampo, sistema límbico, que estão relacionadas também, por exemplo, com quadro depressivo. Perfeito. Né? Então, se o paciente tem um quadro depressivo, a própria depressão vai afetar a libido, vai afetar a ereção, vai afetar a capacidade de atingir o orgasmo. Então, não é só a medicação. Se você simplesmente abandona o tratamento da depressão, também não vai resolver o problema. Ótimo. Você vai ter muitos outros, inclusive o problema sexual. Tanto que eu falo isso para os pacientes. Não é para abandonar, porque já não tá bom. Já não tá bom. Né? A gente tem que trabalhar para melhorar. Isso. Porque do jeito que tá, já tá ruim. E é isso, né? Eu nunca recebi no consultório, pelo menos, pode ser que, né, Camille, você já tenha recebido. Porque a Camila é muito mais experiente que eu. Sacanagem, né, amiga? Verdade. Pior que não é, não. Em termos de quantidade de anos, né? Imagina. Não, é de poder mesmo. Eu nunca vi um paciente com um quadro depressivo com a qualidade de vida sexual inalterada. Jamais. Sou uma máquina de fazer sexo e tô deprimido. Gente, não bate. Não tem. Não existe. Não tem como. Não tem como. Por então, vários fatores não tem como. Claro. Né? Então, assim, tem que melhorar e melhorar como um todo, né? E aí, uma coisa que eu acho legal da gente pensar, Camila, assim, quando a gente vai colocar medicação, independente para que a gente está medicando, é sempre lembrar efeito terapêutico e efeito colateral, né? Se isso é algo importante, então, por exemplo, existem situações que eu vejo que é necessário eu diminuir sensibilidade genital. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu tenho uma paciente com libido muito exagerada. Então, já aconteceu de situações de, por exemplo, ela falar assim, olha, está insuportável. E não porque... Aí depois, enfim, essa paciente especificamente, a gente foi pesquisar e descobriu que tinha uma alteração hormonal muito importante, assim. Mas, geralmente, eu não vou ter, né? Essa é uma exceção, não é a regra. Mas, quando eu pensar nessa medicação de introduzir, eu sempre tenho que lembrar. Se for interferir na questão sexual, então, eu não vou começar com bupropiona, com mirtazapina, com trazodona ou a própria buspirona. Eu vou explicar para esse paciente. Vai diminuir, você vai avaliar e depois a gente vai decidir para que caminho seguir, né? Exatamente. Ah, mas eu não tenho parceiro. Whatever, tá? Não tem nada a ver com o parceiro, tem a ver com você mesmo, né? Então é importante isso, porque assim, a gente sabe que a terapia, ela cai muito bem nesses casos também, associada à medicação, porque muitas vezes esse desejo sexual hipoativo é porque eu tenho conflitos nesse relacionamento, né? Com certeza. E aí ninguém vai ficar feliz para ter relação se eu tô querendo jogar a cabeça dele na parede, entendeu? Então, né? Então isso é real, acontece. Então, libido tem a ver com muitas coisas. Então, a terapia, como sempre, é uma ótima opção e a gente vai deixar a reposição hormonal, primeiro que assim, eu nunca introduzo, né? Eu mando pro colega, pro endócrino, principalmente. Mas hoje a gente sabe que para o que a gente tem de indicação mesmo de reposição hormonal, não tem nada a ver com o que estão se prescrevendo por aí, né? Vamos trabalhar, vamos fazer atividade física, vamos para terapia. Vamos se sentir melhor, porque isso também ajuda muito na resposta sexual, às vezes muito mais do que você ficar injetando um monte de coisa e não sabe a repercussão disso a longo prazo. Né? Exatamente. Cuidado que tem que ter, né? Exatamente. E é isso, Camille. Combinadíssimo, então, perfeito. galera, vamos investir, entendeu? Em si mesmo, compra uns livros legais, entendeu? Conversa sobre... Falar sobre sexo é importantíssimo. Importantíssimo, né? Fundamental. Não tem problema nenhum falar sobre isso. E quando tiver uma dificuldade, buscar ajuda, né? Quantas e quantas vezes eu já mandei, por exemplo, o paciente para uma fisioterapia pélvica, né? Então eu tenho, por exemplo, às vezes até um vaginismo, uma dor, uma dispareunia.
Aí você vai para fisiopélvica, trabalha questões bacanas lá e melhora a qualidade de vida sexual. Então, peçam ajuda, né? Eu acho que isso é o princípio básico. E não aceitem uma vida mais ou menos, porque dá para ser muito bom. Dá para ser ótima. E a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Maravilhoso. Hashtag fica a dica, não seja multitarefas. Né? Não sei de quem você tá falando. Até o próximo episódio. Até. Ai, gente, a pessoa me sacaneando, queimando a minha cara.